Tiago, capítulo de número 1, a partir do verso de número 2. Diz o seguinte a palavra do Senhor: meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentardes várias tentações. Verso 3 da igreja, o que diz? Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem falta em coisa alguma. Verso de número 5. E se algum de vós peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Verso 6 vai dizer o seguinte: peça, porém com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante a uma onda do mar, que é levada pelo vento e lançada uma para outra parte. Verso 7 diz: não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Verso 8: o homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Feche seus olhos conosco. Senhor, nós queremos te dar graças por cada canção entoada aqui, Senhor, e que em nome de Jesus o Senhor possa falar aos nossos corações. Assim oramos e cremos em nome de Jesus. Amém. Amados, pode se assentar, por favor. Quarta-feira nós ministramos que Tiago, ao começar o livro, a carta de Tiago, a sua carta, ele começa: eu, Tiago, servo de Deus Jesus Cristo. E diz Jesus Cristo, ele não se apresenta como irmão, ele se apresenta como servo. E aí a gente criou um questionamento: por que um homem que é irmão não se apresenta como irmão ao invés de se apresentar como servo? Tem um sentido grandioso e glorioso em cima disso. Não dá tempo de explicar, assiste lá no YouTube. O ponto crucial é o seguinte: é que ele agora vai começar a desenvolver um ponto fascinante em que significa ser servo. E nós ministramos isso na quarta-feira, e se você esteve comigo, me ajude. Servo compete 3 coisas ao servo: obediência, humildade e lealdade. Isso é bom que vocês prestarem atenção no culto, isso é importantíssimo. Obediência, humildade e lealdade. Isso cabe ao servo. Isso cabe ao servo. E aí agora nós vamos entrar num ponto curioso, porque o que Tiago nos ministra na parte da manhã é que nós precisamos adentrar as tribulações com 4 entendimentos significativos. O primeiro, que nós aprendemos de manhã, é considerar. Nós precisamos, no meio das tribulações, no meio das dificuldades, considerar, repensar o que significa tribulação. O que para nós, como ministrado de manhã, tem um sentido glorioso. E depois ele diz para a gente que nós precisamos ter sabedoria, precisamos saber, entender, ter uma capacidade de perceber o porquê nós estamos passando pela tribulação. Então primeiro ele diz: vocês precisam considerar que a tribulação não é contra você, pelo contrário, ele é a seu favor, porque pela tribulação você tem um bom proveito, Deus tira o melhor de você. Porém, para que eu entenda a tribulação como algo proveitoso, eu tenho que ter esse entendimento de que, aí ele vai ensinando princípios. Vamos adentrar então ao terceiro verbo que ele vai encaixar para nós, que está no verso 4. Você pode ir junto comigo na Bíblia? O irmão Carlão vai apresentar para nós, verso 4. Tenham, porém, a paciência. Deixem que Deus faça o que Ele tem que fazer por meio do propósito. Por isso, a primeira verbo que nós encontramos é considerar, depois é saber e o terceiro é deixar. Nós precisamos deixar Deus trabalhar na gente. E como foi ministrado de manhã, nós podemos ter a percepção, o exemplo que nós damos sobre o tricô. Está sem forma, nós não entendemos quando se começa, mas quando termina, é uma obra magnífica. E no processo da caminhada, o que Tiago está dizendo: deixem que Deus trabalhe com vocês por meio da tribulação. Vocês precisam deixar. E a perseverança nos torna maduros, corretos, aprovados diante de Deus. Mas é claro, Deus não edifica nosso caráter sem a nossa cooperação. Não tem como Deus fazer se a gente não deixar. Sim ou não, amados? E aí,
A gente quer muita coisa, mas a gente não deixa Deus fazer. E aí que está o problema. Por isso que Tiago vai dizer, gente, deixem Deus trabalhar em vocês. Deus não se contenta com o trabalho inacabado. Tem gente que não entende que as tribulações que a gente está passando é porque não tem mais a ver com Deus, tem a ver agora com a gente, que a gente não permite que Deus faça. E Deus quer te usar de uma maneira e você vive eternamente no mesmo problema. Por quê? Porque você não permite que Deus mexa. Tem gente que está passando dificuldade e não muda. Não é porque Deus não quer mudar a perspectiva da pessoa ou mudar a vida da pessoa, mas a pessoa é coração duro e mente difícil de se entender. Você conhece gente assim? Dá misericórdia. Misericórdia. Conhece gente cabeça dura, sim ou não? Meu Deus do céu. Deixe que o Senhor trabalhe por você, deixe que o Senhor tire de você o melhor, o seu melhor. O Senhor não gosta de trabalho inacabado. Se Ele te deu o dom da vida é porque tem um propósito maravilhoso. E aí Ele vai dizer, você precisa deixar Deus moldá-lo a fim de que sejais perfeitos e completos, sem falta em coisa alguma. Eu tive a oportunidade de quinta-feira de ver mais um afilhado meu. E aí eu fiquei assim, apaixonado, quase animado, quase animado. E eu fiquei olhando o bebê, eu fiquei assim, gente, é lindo demais. Vocês que são pais, é uma sensação maravilhosa. Tudo bem que o seu filho já passou você, né, Mazinho? Mas no começo, nós estamos falando de um sentimento, não que mude, mas a experiência, o primeiro momento, o primeiro contato, é algo grandioso. Você que é pai e mãe sabe o que eu estou falando. Mas para pensar comigo. Não seria trágico se a gente desejasse que o nosso filho permanecesse com 1 ano de vida pela vida inteira? Não seria trágico um pai dizer o seguinte, eu quero ele desse jeito pro resto da vida? Isso não seria trágico? Ah, pastor, mas meu filho não me liga, eu gostava mais de lá atrás, eu sei disso. Meu filho não me abraça, antigamente me beijava, meu Deus do céu, hoje para me beijar é uma luta, tem que negociar, né? Tem pais que são assim, né? Mas seria tão trágico a gente olhar para os nossos filhos e falar assim, olha, eu não quero que você cresça, eu não quero que você se amadureça, eu não quero que você conquiste coisas, eu não quero que você tenha a oportunidade de ter o primeiro emprego, a primeira entrevista, eu não quero que você tenha o coração, o estômago todo apertado, todo embrulhado, porque você olhou para uma menina e se apaixonou. Eu não quero isso para você. Eu não quero que você case, eu não quero que você tenha uma vida maravilhosa, eu quero que você seja meu e eternamente criança. Veja bem, o que nós estamos falando é que há um desejo do pai e da mãe de querer ver a criança crescer. Estava conversando isso com meu amigo, e ele falou assim, cara, é incrível, eu quero jogar bola, eu quero fazer coisas com ele, eu quero que ele, essa fase é maravilhosa, mas não vejo a hora da gente conversar, é um desejo que arde no coração de um pai. É interessante isso, porque por mais que amadurecer, sair debaixo das nossas asas, gera uma tensão dentro de nós temos que deixar. Mas eu fico pensando em relação a esse texto e com essa analogia que eu faço com vocês, é porque muitos crentes não conseguem crescer na sua vida porque não querem crescer. Por se guardarem, melhor dizendo, por se guardarem das tribulações, dos problemas da vida, nunca vão crescer. Nunca. Tem pai que não permite que o filho bata a cara na parede. Tem pais que não quer que o filho sinta o que é decepção. Quando eu, como pastor Mazinho, nós vemos muitos crentes que não crescem porque não aceitam que tem que passar por um processo de crescimento, de que tem que mudar a perspectiva das coisas. Eu já vi muitos crentes, irmãos, querendo ter cargo de liderança, querem ser usados, mas não entendem o princípio bíblico, que é o quê? O Senhor precisa primeiro operar em nós, para depois operar por meio de nós. Pastor, eu quero isso, eu quero aquilo, mas não deixa Deus operar em você. Como é que você quer ser usado? Para a gente crescer, nós temos que passar por processos penosos, muito penosos, muito penosos. E tem gente que não gosta de aceitar um não como correção. Os filhos aceitam o seu não facilmente? Sim ou não? Não aceita. O que dirá um crente? Aceitar a ordem de alguém,
E aí, quando eu me deparo com esse texto, eu começo a pensar numa coisa curiosa, porque tem gente que quer ser usada, mas não entende que o princípio número 1 do Senhor é o seguinte: Deus precisa operar em nós antes de poder operar por meio de nós. Isso é bíblico. Veja bem, Deus passou 25 anos trabalhando a vida de Abraão antes de dar promessa para ele, que era seu filho. Vou mais além, podemos lembrar também de José, o homem sonhador. Deus trabalhou na vida dele 30 anos e passou por muitas tribulações até se tornar o governador do Egito. Bom, já que eu mencionei Moisés, podemos ver também que passaram-se 80 anos Deus preparando Moisés para que ele fosse usado durante 40 anos de serviço. O que dirá de Jesus, que foi preparado durante 30 anos para ser usado 3 anos do seu ministério? E a gente esquece um preceito importantíssimo, que todo mundo tem que passar por tribulação. E a gente tem que deixar que a tribulação transforme a nossa vida. Por isso, irmãos, eu pergunto para vocês: permita que Deus molde você por meio da tribulação. Se você não deixar, você vai permanecer eternamente frustrados e presos sempre, como dito na parte da manhã, aquele velho bordado, em que, aquele tricô, que ninguém, tá toda hora, tá tudo errado, tem que desfazer, faz de novo, e vai virando uma coisa sem forma, e no final, quer saber? Eu vou desembaralhar tudo, vou começar do zero. Já que eu não sei quem fez já tricô, já aconteceu isso, né? A gente vai tentando, viu que não deu certo? Deixa eu desfazer tudo e começar do zero. Aí minha pergunta que eu faço é: até quando Deus vai ter que desfazer, até você cair em si? Até quando? Irmãos, vamos ser bem sinceros: quantos aqui passaram por perseguições, tribulações e não cresceram com isso? Quem está entendendo o que eu estou falando? Passamos por isso. Perseguição de chefe, situação no trabalho, situação talvez dentro da família, falsas acusações. E aí a gente passou por isso e nós amadurecemos, é vida. E aí o que o Tiago está dizendo é o seguinte: gente, por favor, deixem que Deus faça a obra dele na sua vida. Mas talvez você vai dizer: pastor, se fosse fácil. Já que eu fiz uma analogia da criança, vou fazer uma pergunta aqui: você sabe qual é o estágio mais difícil no processo do amadurecimento de uma criança? O desmame. A criança, quando a mãe tira do peito, o que ela pensa? Minha mãe não gosta mais de mim. Minha mãe não me quer mais, ela sabe que eu amo isso, mas ela não me permite mais. E aí é todo mundo contra ela. É todo mundo, aí chora, vai espernear de um lado, de outro. Não, eu quero o peito da minha mãe. É assim que funciona. Olha que curioso, que o desmame é um passo rumo à maturidade e à liberdade, mas a criança não entende isso. O que a criança quer? Peito da mãe. Você já viu aquela mãe? Se você fez isso, não é de você que estou falando, misericórdia. Mas você viu aquelas mães com criança de 4 anos mamando no peito? Não sei se você teve essa experiência. Eu fico assim meio assustado. Falei: Jesus, mas tem 4 anos, pastor. O senhor não sabe o amor de uma mãe. Falei: rapaz, misericórdia. 4 anos de idade. E eu fico com isso matucando na minha cabeça e eu entro em crise. Porque eu até brinco com a minha esposa: passou desse ano, passou desse tempo, é o certo. Não vem com esse papo de, não, tem que ser o certo. Mas tem gente que criança com 5 anos, misericórdia. 5 anos, gente. E sabe quem faz essa analogia? Davi. Você pode ir comigo, Salmos de número 131, verso de número 2. Vou ler aqui. Certamente que me tenho, portado e sossegado como uma criança desmamada de sua mãe. A minha alma está como uma criança desmamada. Estava esperneando, no meu ser gritando. Estava como uma criança desmamada, mas quando é colocada no colo, quando a gente sossega nos braços do Senhor, aí eu sinto paz. Por isso que para nós, irmãos e irmãs, nós temos que entender que há uma inquietação dentro da nossa alma. E às vezes nós temos dificuldade de entender porque estamos inquietos. O texto está nos dizendo, é porque nós não aceitamos que temos que amadurecer.
Por vezes, Deus tem de desmamar seus filhos de seus brinquedos infantis e de suas atitudes imaturas. Deus usa as tribulações para que nos desapeguemos de coisas infantis, mas se não nos sujeitarmos à sua vontade, nos tornaremos ainda mais imaturos. Por isso que Tiago está orientando aos crentes: deixem Deus moldar vocês, porque este é o único jeito de Deus completar a sua boa obra em nossas vidas. Quantos querem que Deus complete a boa obra em sua vida, amém? Então você tem que começar a aceitar que dificuldade faz parte, que você tem que amadurecer. Poxa, Deus quer levar a gente a viver tantas coisas e a gente não amadurece. E a última, quarta coisa é pedir. Repita comigo, pedir. Esse é o último verbo. Pode ir lá comigo, Carlão, Tiago, capítulo de número 1, verso 5. Diz o seguinte: então, se vocês considerarem, se vocês tiverem esse entendimento, e se vocês deixarem que Deus mostre para vocês, vocês vão sair aprovados. Mas caso você tenha dificuldade de entender isso, Tiago vai dizer: e se algum de vós tem falta de sabedoria, porque tem que ter sabedoria para passar por isso, peça a Deus, que a todos dá com liberalmente. Deus dá à vontade, Deus dá sem demasia. Peça que Deus vai dar muito além do que você pediu. Porque Deus é rico em graça, rico em sabedoria, e Deus não é pão duro, como às vezes eu e você pensamos. Deus, se você orar e pedir, Deus dá com muita alegria para a sua vida. Mas isso aí é quem crê, quem tem fé. Veja, peça e Ele vai dar a você. E não lança em rosto, não cria uma incredulidade, ou não há, será que eu sou digno, será que eu não posso, será que será? A gente cria uma coisa dentro de nós. Deus é generoso, Deus é maravilhoso, peça com bondade que Deus vai dar a você. Verso 6, porém, peçam com fé, e não duvide de modo nenhum, pois quem duvida é como as ondas do mar, que o vento leva de um lado para o outro. Quem é assim, não pense que vai receber alguma coisa do Senhor, pois não tem firmeza e nunca sabe o que deve pedir. Eu preguei esses dois versos e apresentei para você que algumas versões, como aqui está escrito ali, diz sobre um homem de ânimo dobre, ou em outras versões, como a minha diz aqui, que você, pois, não tem firmeza e nunca sabe o que pede. Quer dizer, você diz algo, mas o seu coração diz outra coisa. A sua mente pede, o seu coração pede algo, mas a sua mente vai por outro caminho. E aí eu trabalhei no culto da tarde que o que algumas outras versões diz dupla mente, dupla alma, duas almas, logo duas mentalidades. E aí eu estava pesquisando sobre o entendimento em relação a isso, e nós estamos falando aqui de algo que eu achei incrível, que figuramente está trabalhando a ideia de duplamente, dois pensamentos, duas almas, dividida ao meio, vacilando em esquizofrenia espiritual. Na tradução você vai ver esse termo esquizofrênico e espiritual. São dois espíritos. Pastor, eu oro para que Deus faça, mas dentro de mim eu não acredito. Tem como Deus abençoar, sim ou não? Pastor, eu oro para que eu crie uma esperança, uma expectativa de que Deus fale comigo, de que Deus faça na minha vida, mas na minha mente, será? Vai acontecer? Esquizofrênico espiritual. Você diz que quer algo, mas depois para o outro lado. Uma vez um pastor falou, olha, como é que foi o seu chamado? Simples, eu estava em casa, Deus mandou eu ir para a igreja, eu me arrumei, corri, peguei a bicicleta e Deus falou, volta para casa, você esqueceu a chave. Eu voltei para casa, peguei a chave e depois eu fui adiante. Aí eu vi e falei assim, rapaz, mas esse Deus é confuso. Se Deus manda você ir para a igreja e depois Ele manda você voltar, na minha cabeça não entra, né? Que Deus é esse? Por que Ele não mandou você já ir direto com tudo? Não, porque depois Ele mandou eu ir para um lado, depois Deus mandou eu fazer um curso, depois Deus mandou eu fazer outro curso. Falei, rapaz, mas você não terminou o primeiro que Deus mandou, você quer fazer o segundo? Não, mas foi Deus que falou comigo. Tem coisa, já viu crente assim? Misericórdia. Pastor, Deus falou comigo que eu tenho que estar aqui.
Deu um mês, pastor, Deus mandou para esse lado. Rapaz, mas esse Deus está confuso, tem alguma coisa errada. Não, pastor, você não entendeu, é que Deus mandou eu fazer esse curso, eu senti de Deus, tocou no meu coração, eu vou fazer esse curso. O que eu conheci, pastor, mas ele deve ter conhecido também, de amigos que foram fazer teologia, porque Deus falou, no meio do curso, antes de acabar o curso, eu estou indo embora, não é para mim. Eu falei, meu irmão, mas você não falou? Não, mas Deus me chamou para outra coisa. Não faz sentido. E tem muito crente confuso, sim ou não? Tem muito crente confuso, muito. Assim, é incontável. Não, pastor, olha, Deus, ele falou algo para mim, depois ele falou outra coisa, e você fala, meu Deus, calma aí, irmã, está fora de ordem, tem alguma coisa errada. E o que Tiago está dizendo é o seguinte, para de pedir as coisas para Deus como se fosse um esquizofrênico espiritual. Pede, mas com dúvida. Clama, ora, chora, mas não tem verdade, não acredita. Assim é um homem de ânimo dobre. A fé diz sim, mas a incredulidade diz não. Quando Pedro estava caminhando diante do Senhor sobre as águas, a Bíblia vai dizer para nós que Jesus olha para ele e fala, homem de pequena fé, por que você duvidou? Você estava indo tão bem, caminhando sobre as águas, mas vem uma dúvida. A sua mente está acreditando, você está andando, mas vem um espírito de dúvida, uma incerteza, uma incredulidade, e por isso você afundou. Paulo vai retratar algo em Efésios capítulo 4, verso 14, as seguintes palavras: para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. A palavra de Paulo retrata muito essa questão da esquizofrenia espiritual, dessas mente dobre, de homem dobre, de mentalidade dobre, você não sabe para onde vai. Paulo vai dizer, gente, para com esse negócio de ser como criança, não sabe para qual lado vai. Gálatas, ele vai dizer o seguinte, eu me impressiono com vocês, que tão rapidamente vocês trocaram do evangelho de Cristo para um outro evangelho, não tem sentido. O que está acontecendo com vocês? Mas o que Tiago está dizendo é o seguinte, no meio da tribulação, é muito importante que você entenda o que você está passando, considerem isso, considerem e façam isso com alegria, que vocês tenham um entendimento do porquê das coisas, do porquê da tribulação, para que vocês deixem que Deus faça o que tem que fazer, e se houver no teu coração alguma dúvida, alguma dificuldade, peça ao Senhor, não como alguém que tem dúvida, mas como alguém que entende que o Senhor é meu pastor e nada vai me faltar. Tiago capítulo de número 1, verso 12, ele termina essa sessão de uma forma incrível. Ele vai dizer o seguinte, você pode ler bem alto o que ele diz? Bem... Tiago começou a carta em Tiago 1:1 dizendo o seguinte, alegria, tenham alegria. E ele termina essa parte dizendo o seguinte, bem-aventurado, felizes são os homens que suportam a tentação. Ele começa com alegria e termina com a palavra alegria. Amados, quem sabe o que Deus está fazendo sempre está alegre, é ou não é verdade? Independente do que nós estamos passando, comecem com alegria, que você vai terminar com alegria. Entenda isso como algo primordial. E quem ama a Deus não tem dificuldade em considerar, não tem dificuldade em saber, não tem dificuldade em deixar e nem de pedir. Deus precisa terminar o bordado. Ele tem que terminar. Ele começou, ele tem um meio e ele tem um fim. Às vezes nós somos essas linhas que queremos fazer tudo errado, e aí está lá ele tentando ajeitar, e às vezes a gente não consegue. Muito bem, somos vasos na mão do oleiro. Deixa Deus fazer em você, permita que Deus faça o que Ele tem que completar na sua vida, muda a sua postura, põe a sua postura como servo. Por isso que quando pregamos sobre servo, por isso que quando Tiago se apresenta como servo, é isso, o servo permite que o seu Senhor faça o que Ele bem querer, o que Ele bem quiser na nossa vida. Senhor, eu não sei de nada, faz o que o Senhor tem que fazer. Pregamos ontem, movidos por intimidade, não movidos por achismos, mas movidos pela vontade de Deus, pelo desejo de Deus, por aquilo que Deus quer e não por aquilo que a gente pensa.
Enquanto nós formos movidos pelas nossas vontades, Deus nunca vai mudar a gente e vai nos levar para um nível maior. Isso nunca vai acontecer. Mas quantos aqui acreditam que Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida? Quantos ainda creem nisso? Amém? Nós cremos nisso, isso é importante. Deus tem uma obra para nós. Fala para o seu lado, Deus tem uma obra na sua vida. Fala isso. Deus tem uma obra na sua vida. Só que para Ele completar, você tem que deixar. Você tem que deixar. Para Ele completar, nós temos que deixar. Amados, Deus me trouxe uma coisa no meu coração, me segurar para não chorar, por isso que eu pedi para Deus orar. Você sabe que quando eu comecei o ministério, eu fiquei 4 anos sozinho, 4 anos. E a coisa mais difícil, Antônio, era ter que chegar em casa depois, sozinho. Eu chegava em casa depois do culto, chorava, mas eu chorava, e eu não tinha ninguém. E durante 4 anos, foi muito penoso, porque quando a gente fala de deixar Deus fazer, a gente nunca vai entender, irmãos, a gente nunca vai entender, na hora a gente não entende nada. E eu falava, Senhor, poxa, por que eu estou sozinho? Tudo bem que eu não queria namorar, mas a ideia não era essa. Eu falei, poxa, eu não quero ficar ligando para meu pai toda vez que eu tiver problema, porque é muita coisa. E eu tinha amigos, mas eu sabia também que eles tinham problemas, e às vezes os problemas acontecem no final da noite, meia-noite, eu chorava, eu falei, pô, Deus, isso é difícil, não dá, é muito complicado. E eu me lembro que, quando eu passei esses 4 anos sozinhos, eu sempre aprendi que todas as vezes que eu chegava diante do Senhor e me derramava, Deus falava comigo de uma forma tão tremenda. E por causa disso, eu sempre aprendi que quando eu estou em crise, quando eu estou em desespero, a primeira coisa que eu faço é correr diante do altar do Senhor e ali falar, Senhor, eu não consigo, é difícil, não dá, eu não consigo, eu não sei o que fazer. Eu choro, e eu ali consegui aprender em 4 anos algo que talvez eu nunca teria aprendido se eu fosse casado, que é depender unicamente do Senhor. Falar primeiro para Deus. A minha esposa está aqui como testemunha, eu não conto tudo para ela, porque é um aprendizado meu, e às vezes pode até parecer egoísta, mas a minha dor eu coloco no altar e falo, Senhor, pelo amor de Deus, faça alguma coisa. E Deus vem com o Espírito Santo, Ele me aquece. Depois, quando as coisas passam, ou quando eu estou melhor, eu vou na minha esposa e falo, cara, aconteceu isso. Eu estou te contando isso, irmãos, porque amadurecer dói. Mas se você não amadurecer, você nunca vai viver o que Deus tem para a tua vida. E você sempre vai ser uma pessoa ordinária. Mas quando eu e você corremos aos pés do Senhor, Ele fala, Senhor, muda a minha vida, muda o meu ser, me ajuda. O Senhor vem com o Espírito Santo e nos toma por inteiro. E eu estou dizendo isso para vocês, porque não ache que vir aqui pregar sobre deixar Deus fazer é fácil, não. Eu penei muito, apanhei muito. Mas é muita coisa. Mas em nenhum momento Deus me deixou sozinho. E quando eu fui embora da última igreja, Deus falou tão claro, foi um negócio assim tão louco, que Deus falou assim, Fernando, você se lembra, quando eu comecei a olhar para a igreja, quando eu estava indo embora, Ele falou assim, você se lembra das noites que você chorava? E aí eu chorava, enquanto Deus falava, eu falei assim, em nenhum momento eu te abandonei, eu sempre estive do teu lado. Então quando você chorar, irmãos, Deus vai estar ali. Eu te desafio, dá sempre um passo a mais, sempre faça algo diferente, porque se você fizer algo diferente para Deus, Deus vai mover céus e terras ao teu favor, amados. Amém. E eu tenho uma loucura dentro de mim que é o seguinte, eu de forma alguma vou arredar meu pé, para nada. E eu não falo isso como corajoso, mas eu falo isso porque eu sei da experiência que eu passei. Quantos sabem aqui, quantos de vocês sofreram aqui, não é verdade? Quantos de vocês passaram por alguma doença, uma luta, e Deus foi fiel com você ali, Deus mudou a sua vida, se mova por causa disso, se mova por isso. O Senhor me curou do câncer, eu vou me mover por meio dessa fé. Pastor, mas fazem 10 anos, não interessa, aquilo foi como se fosse hoje. Se mova por meio de fé, em nome de Jesus, amém?